Excelentíssimo senhor, senhor presidente, H. Eudes, demais vereadores, vereadora Fátima, gostaria de saudar a todos e também as pessoas que possam estar nos acompanhando via rede social. Há um projeto em pauta que se discute emendas impositivas. Em se tratando de ciclo orçamentário, de emenda impositiva, eu venho, na condição de diretor jurídico da UVP, externar o nosso posicionamento. Gostaria de fazer um passeio para um melhor entendimento da matéria, sabendo que tudo isso surge para sanar um problema, que é atender às demandas da sociedade, onde os problemas, as demandas são infinitas e os recursos são limitados. Dentro dessa realidade, percebemos que falta um melhor planejamento, que para que tenhamos umas leis orçamentárias mais assertivas, mais reais, é necessário que haja um planejamento, haja uma harmonia entre o legislativo e o executivo, para que possamos colocar nesses instrumentos as prioridades, fazer uma previsibilidade do que o município precisa e prever de uma forma bem assertiva a receita e autorizar a despesa. Dentro desse ciclo orçamentário, eu vejo a necessidade de citar, para uma melhor compreensão dos senhores, um histórico que eu vivenciei nesses 20 anos de vida pública. Passei pelo executivo e pelo legislativo. Entre 2001 e 2004, eu estava no executivo e me chamou muita atenção, vereadores, a forma do orçamento participativo ter chegado ao interior de Pernambuco. Havia, a nível do Estado, o governo do Estado da época promoveu audiências e se discutia o orçamento, com a participação da sociedade, dos poderes. Aquilo me chamou muita atenção e eu desconhecia esse instrumento, esse debate, essa forma de construção das leis orçamentárias. Isso 2001, 2002. Em 2004 eu estava no legislativo e, presidente, eu fui questionado, eu estava no meu primeiro mandato, fui questionado por um vereador veterano de mais de 5 mandatos, que no momento que estávamos discutindo, vereador Mariano, o PPA, o vereador veterano me perguntou do que se tratava. Ele já estava no 5º ou 6º mandato. Também me marcou muito. O desconhecimento, a omissão, daquele momento, em 2004, de um parlamentar. A Constituição já tinha sedimentado essa forma participativa, esses instrumentos. Em 88, estávamos em 2004 e um colega me questionou do que se tratava. E ele já vinha há mais de 5 legislaturas tratando daqueles assuntos. Ou vendo a banda passar, sendo um mero conferidor. E 2009 houve um destaque nos municípios, cidades do Pajeú, não me recordo Salgueiro,
mas cidades vizinhas a mim, a Porteira do Sertão, Arco Verde, Afogado da Engazeira, eram referência em orçamento participativo. Havia as construções de forma participativa. Novamente me chamou a atenção, em 2009, a forma como estavam trabalhando. Então, saiu do governo do Estado, o debate já tinha sido incorporado a construção municipal. Já não era mais um luxo do governo do Estado, que não é um luxo, não, vamos dizer assim, já tinham se botado na prática a nível municipal. Em 2015, houve a emenda à Constituição, onde prevê que as emendas dos parlamentares teriam sua execução obrigatória. Assistimos isso acontecer a nível nacional. Algumas cidades, há 2, 3 anos atrás, 4 anos, já implantaram. Petrolândia existe, Oricuri existe, Caruaru se pratica, São Bento do Una, no Agreste, recentemente aprovou, Iguaraci, cidade de pequeno porte, está tramitando, e muitas outras estão tramitando em 2021. Então, em 2021, agora, me chama a atenção, os legisladores municipais terem acordado esse instrumento que já estava à sua disposição, por simetria à Constituição, desde 2015. Então, são momentos que vamos vivendo e vamos tirando a cortina, como existiu no meu colega, que estava há 5 mandatos, em 2004, trabalhando essas leis orçamentárias sem saber o que estava fazendo. Sem saber o que estava fazendo. Então, estava se desperdiçando o mandato, o trabalho no Legislativo. E hoje, 2021, o debate está em volta das emendas impositivas. É possível, é praticável, é previsto em nossa Constituição. Vi o projeto que está tramitando nessa casa. Respeita-se o princípio da simetria. Apenas 1,2% do orçamento do previsto da receita corrente líquida é que os senhores vereadores terão autonomia de trabalhar essas emendas impositivas. Apenas 1,2%. De forma igualitária, independente de ser situação ou oposição. 1,2%. Executar não é difícil, a compreensão do termo fica para o executivo. Não estamos discutindo dentro dessa matéria, ninguém discute a execução. Mas em se trabalhar um instrumento, uma lei orçamentária que vem para essa casa, na hora em que o vereador só pergunta ao outro do que se trata, se comporta como um mero conferidor, ele estaria abrindo mão do seu mandato. Não há crime, não há má-fé em se ajustar o orçamento do município. Do vereador, que é o para-choque da política, é quem está nas trincheiras, como há um jargão há muito tempo na UVP, é o político mais próximo do povo. Ele sabe realmente o que é que a sociedade necessita. A demanda primeiro chega ao vereador. Então, seria uma forma de, dentro de um processo legislativo, senhor presidente, dentro do processo legislativo, o vereador fazer o seu papel, exercer o seu papel. Pode isso não prosperar. Essa emenda, entender a maioria dos senhores que não é necessário abrir mão, ou por radicalismo, porque a matéria foi assinada por A ou por B,
porque eu entendo que, e sempre pautei meu trabalho dessa forma, presidente, em analisar a matéria sem olhar quem está subscrevendo. A matéria tem que ser analisada no seu teor, independente de quem é o autor. Mas se isso acontecer por radicalismo, pode. Pode. Como pode, a partir do dia 1º do mês que vem, na LDO, os senhores vereadores aqui, ou um determinado grupo, que inclusive na LDO é necessário apenas maioria simples. Na emenda, no ajuste à lei orgânica, é necessário 2/3. Para isso, prosperar e votação em 2 turnos. Mas a emenda, eu pediria essa gentileza ao presidente para concluir. Senhor presidente, por favor, adicione mais 5 minutos do meu tempo, doutor Cristiano. Os vereadores entenderem que também por birra zerar a previsão que já vem contida na LDO para abertura de crédito suplementar. Zerar, pode, é legal. E só basta a maioria simples. Vamos zerar. E não vamos discutir o orçamento não, porque na hora que você não discute o orçamento, é necessário que o Executivo tenha feito muito bem o seu dever de casa. Muito bem o seu dever de casa. Que o que nós assistimos é que, infelizmente, ou por falta de tempo, ou de uma equipe preparada, ou em harmonia, os orçamentos carecem de muita suplementação, Mariana, muita suplementação, inclusive, pasmem, logo em janeiro do ano seguinte, o primeiro mês da execução, janeiro e fevereiro, é necessário fazer suplementação de uma lei orçamentária. Então, falhamos no planejamento. Quando isso acontece é por quê? Porque falhamos no planejamento. E depois repetir isso na lei orçamentária, retirando essa autonomia que o Executivo tem de fazer essas aberturas de crédito suplementar por decreto, num ato unilateral, sem precisar do Legislativo. Então o vereador retira isso e ele terá que, num projeto que não seja muito bem afinado com a realidade, precisar muito da Casa Legislativa. Mas eu sei que essa casa vai entender diferente. O prefeito possivelmente vai pedir 50 ou 40. Seria prudente. Isso eu aconselho aos colegas em todo o Estado. O governo do Estado aplica 20. Vamos trabalhar em torno de 20, ajustando, fazendo as emendas necessárias e baixando de 40 para 20 e dando 20% de autonomia ao Executivo. Um exemplo, não estou dizendo que os senhores façam isso, mas que se converse, que se entre harmonia, chegue a um percentual e sim, autorize previamente na LDO e no orçamento essa autonomia para suplementar quando for necessário ajustar. Como também, senhores vereadores, aprovem, não abram mão do seu mandato. Às vezes, somos mal interpretados por pessoas do Executivo, porque incomoda quando o vereador faz seu papel. Então, não abram mão do seu mandato. Aprovem esse instituto em seu município, ou seja, na lei orgânica, a previsão da emenda impositiva. Não é contra A, não é contra B. Hoje, 2021, de um lado fica a situação, do outro oposição. Daqui a 4 anos, esse lado pode ter se invertido. E se inverte, que isso é legítimo da democracia. E se inverte. A democracia, assim acontece, não é, vereadora? Então, temos que pensar a médio e longo prazo. Então, deixo o meu posicionamento de quem está na vida pública há 20 anos, que a viabilidade das emendas impositivas não devemos abrir mão, que os senhores planejem, trabalhem, se possível, trazendo para a Câmara os técnicos da Prefeitura também, seja contador, seja assistência, saúde principalmente e educação, para arredondar desde a LDO. Esse é o ano
das leis orçamentárias, porque é o ano do PPA, então dos programas, da programação que os senhores vão trabalhar para os próximos 4 anos. E, enfim, nesse primeiro passo, é interessante darem atenção às emendas impositivas, inclusive já existe no regramento de vocês, na lei orgânica, vocês estão apenas fazendo um ajuste. Então, é essa a minha opinião, de quem viu um colega chegar para mim e dizer que não sabia do que se tratava as leis orçamentárias. Então, são momentos que a gente vai vivendo. Então, eu citei um pouquinho desses últimos 20 anos, e esse ano é o ano da discussão das emendas impositivas, agora que chegou a nível municipal, ao interior, aos grotões. Então, não vamos abrir mão do nosso mandato, vamos exercê-lo em plenitude. É esse o meu posicionamento, é essa a minha sugestão. E fico à disposição dos senhores vereadores. Se eu puder colaborar em algo mais. Vamos abrir aqui para algum questionamento, pergunta, dúvidas.